E o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada. É tão fácil ir adiante e esquecer que a coisa toda está errada. A história se repete, mas a força deixa a história mal contada. Fascismo é uma palavra italiana derivada da expressão latina fatio. Os fátios eram símbolos romanos e representavam a união de vários frágeis gravetos que, por sua vez, amarrados formavam um forte feixe. Ornamentados com o machado, tornavam-se um símbolo de força e do poder da união. Essa era a explicação padrão. Digo era porque não pretendo continuar com uma explanação tradicional ou padronizada sobre este assunto. E o motivo desta decisão está no fato de eu acreditar que o tema fascismo é obviamente um assunto muito polêmico e que, por esse motivo, exige um posicionamento. O fascismo é, sem que exista qualquer dúvida de minha parte, a ideologia e também a prática política mais nociva e repulsiva que existe ou já existiu. O fascismo é tão terrível e abjeto que mesmo na ficção é o vilão de muitas histórias, o que uma breve pesquisa em obras de literatura, cinema e quadrinhos pode facilmente confirmar. Sem meias palavras, acredito que esta ideologia ou prática política não só é completamente desprezível, como deve ser combatida. Agora que meu posicionamento a respeito do tema está esclarecido, o que pretendo aqui não é somente explicar ou tentar explicar o que é fascismo, mas também compreender como, mesmo após os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, mesmo tanto tempo tendo se passado, como ainda hoje o fascismo pode ser tão atraente para tantas pessoas. Segundo Walter Langer, o poder e a fascinação de Hitler ao discursar residem quase por completo em sua capacidade de sentir o que dada plateia queria ouvir e então manipular seu tema de tal maneira que ele despertava as emoções da multidão. Mas será que o fascismo se baseia na manipulação das massas, como enfatiza o autor, ou as pessoas sabem exatamente no que estão se envolvendo? Segundo o dicionário Michaelis, fascismo é um sistema ou regime político e filosófico antiliberal, imperialista e antidemocrático, centrado em um governo de caráter autoritário, representado pela existência de um partido único e pela figura de um ditador, fundado numa ideologia de exaltação dos valores da raça e da nação em detrimento do individualismo. A partir desta definição, podemos afirmar que o regime fascista é, antes de mais nada, autoritário, antidemocrático, excludente e elitista. Contudo, não está aí seu principal problema, já que tantas outras formas de governo se amparam em regimes autoritários e ditatoriais para se impor. Eda Sacomani aponta que uma das principais características de um regime fascista está o aniquilamento das oposições, mediante o uso da violência e do terror, e por um aparelho de propaganda baseado no controle das informações e dos meios de comunicação de massa. Isto é, trata-se de um regime que se fundamenta na perseguição e na tentativa de destruir todos os seus oponentes. E para justificar suas ações, faz uso do controle da informação, incluindo a comunicação via redes sociais. Já Umberto Eco afirmou que no fascismo o irracionalismo depende também do culto da ação pela ação. A ação é bela em si e, portanto, deve ser realizada antes de e sem nenhuma reflexão. Pensar é uma forma de castração, por isso a cultura é suspeita na medida em que é identificada com atitudes críticas. A rejeição ao pensamento reflexivo e crítico responde, ao menos em parte, por que fascistas são tão avessos a determinadas vertentes artísticas e culturais, especialmente aquelas que não compreendem, e também porque são ativos combatentes do pensamento racional e, claro, incluindo aí o conhecimento científico. Entretanto, apesar de se oporem ou serem negacionistas a respeito de muitos avanços científicos, eles procuram criar sua própria ciência, baseando-se não em evidências, mas naquilo que colabore com sua ideologia, ou seja, apoiam pesquisas que confirmem aquilo que já de antemão acreditam.
por outro lado, tentam destruir tudo aquilo que coloque em risco suas crenças. Quando analisou o nazifascismo alemão, a escritora Hannah Arendt afirmou que regimes como aquele produzem pessoas incapazes de pensar do ponto de vista de outra pessoa. A associação entre a rejeição ao diferente e a incapacidade de entender o ponto de vista de outra pessoa tornam adeptos do fascismo pessoas intolerantes com qualquer outra forma de pensar, especialmente com ideias que se oponham às suas crenças. Creio que aqui está a pior face do fascismo, a intolerância, e consequentemente toda a violência física ou moral que despejam para com aqueles que de alguma forma não fazem parte de seu grupo. É aqui que começam a usar sua pseudociência para justificar seus preconceitos e suas ações, seu racismo, sua xenofobia, sua misoginia e todo o ódio que sentem por grupos que identificam como rivais. Segundo Richard Matheson, autor do clássico Eu Sou a Lenda, normalidade é um conceito de maioria, um padrão de muitos, e não o padrão de apenas um homem. Fascistas tentam criar um novo normal. As bolhas ideológicas criadas pelas redes sociais possibilitaram que parte da sociedade, principalmente aquela inconformada pelos avanços da sociedade ou pelo pejorativamente denominado politicamente correto, encontrassem outras pessoas com ideias reacionárias sobre a sociedade. Nesses espaços, diferentes formas de preconceito, racismo e outras questões condenáveis se tornaram aceitáveis e, por incrível que possa parecer, se tornaram a nova normalidade. Ao menos para essas pessoas. Creio que neste momento fique mais claro a questão da manipulação citada no início do vídeo, pois pessoalmente não acredito que o fascismo ocorra por meio de manipulação. Isso até pode acontecer com a grande massa, que sem ter total consciência da realidade apoia um regime fascista. Fora isso, acredito que o fascismo seja muito mais do que uma manipulação. Acredito que as pessoas se convertam à ideologia fascista, e é por isso que ela é tão perigosa. Quando a conversão acontece, essas ideias passam a fazer parte da vida dessas pessoas, tornam-se uma medida para todas as suas crenças. Por isso, um fascista torna-se um fanático. E é aí que o perigo real começa, pois os que conscientemente se convertem ao fascismo se tornam os mais perigosos, os mais violentos, os mais intolerantes e os mais cegos. E o mais assustador de tudo isso é que hoje muitos já fizeram sua escolha pelo fascismo. Contudo, eu acredito que vai chegar o momento em que o perigo desta ideologia vai ficar claro para todos. Não haverão dúvidas sobre sua existência e influência. As pessoas irão entender o que está ocorrendo, irão entender o que todas essas ideias significam e o perigo que elas representam. Não sei se vai demorar para as pessoas acordarem para o perigo que é o crescimento do fascismo em nossa sociedade, mas quando isso acontecer, a sociedade brasileira terá que tomar uma decisão, desmascarar essa ideologia nefasta ou conscientemente aceitá-la como novo normal. Se a segunda opção for a escolhida, a história tem alguns exemplos de qual será o nosso destino.